Direto ao direito. Já recebendo aqui nos estúdios o advogado Paulo Souto, ele que é especialista em direito trabalhista, e com ele nós vamos conversar a partir de agora sobre as mudanças na medida provisória sobre a concessão e pagamento de pensão por morte. Bom dia, Paulo Souto. Bom dia, Michele, bom dia, Emerson, bom dia, Andréa, e bom dia aos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro explicar aos ouvintes essa medida provisória de número 664/2014 e como é que poderíamos definir juridicamente essa pensão por morte. O que é que ela, antes das modificações, o que é que ela trazia para esses pensionistas? Essa medida provisória ela foi publicada no dia 30 de dezembro de 2014, último dia de governo, penúltimo dia do primeiro mandato da presidenta Dilma. E a pensão por morte é um benefício previdenciário onde os beneficiários do instituidor da pensão, ou seja, daquele que morre, percebiam um benefício caso ele viesse a falecer, fosse segurado no INSS ou fosse servidor público federal, ele fosse vinculado a algum regime de previdência, a família teria direito a uma pensão no valor de 100% do que o aposentado ou o funcionário ou trabalhador recebia. Isto era o que existia até o dia 29 de dezembro de 2014. A partir do dia 30, novas regras surgiram, mas só entraram em vigor no dia 1º de março de 2015. Então, até o dia 28 de fevereiro, qualquer sinistro que ocorra, a regra do jogo é a regra anterior. Sinistro é acidente? É, qualquer morte que ocorra, para não dizer. O sinistro seria a morte, neste caso. Então, até o dia 28 de fevereiro, as regras serão as regras anteriores. Ok, como era o valor e a carência exigida para a pensão? O valor é de 100% do salário-benefício ou da aposentadoria e não existia carência. Se você estivesse trabalhando no serviço público na empresa privada, um mês faleceu, os seus beneficiários tinham direito à pensão. Agora são 24 meses de carência. Nenhum benefício previdenciário tinha uma carência tão grande. O maior carência seria de 12 meses, seria aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, mas agora são 24 meses. Você tem que ter 24 meses de carência para ter direito. O que é carência? É 24 meses de contribuição junto ao regime previdenciário. Então, se você não tivesse 24 meses, os seus familiares não terão direito à pensão por morte, exceto se essa morte for causada por acidente de trabalho ou por doença profissional ou doença do trabalho. Então, a pessoa tem que ter pelo menos um ano de contribuição ali. 2 anos, 2 anos, 24 é isso mesmo, 2 anos de contribuição para poder passar esse direito aos seus familiares. Depois, a lei que proíbe agora a concessão de pensão, ela proíbe ao homicida, do segurado? Ela proíbe... No Serviço Público Federal já existia um artigo na lei prevendo isso. E agora, na Lei 8.213, que é o regime geral da Previdência Social, para os trabalhadores de empresa privada, não existia esse dispositivo, apesar de que a Justiça geralmente negava, com a tese de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Mas agora não, agora está na lei. Então isso agora é indiscutível. Não se concede mais pensão ao homicida do segurado. Agora, ele tem que ter sido condenado e a decisão judicial ter transitado em julgado. Você participa dessa entrevista conosco através do WhatsApp da CBN, que é o 81324088, ou também pode mandar perguntas para o jornalismo@radio101.fm.br. Também participar por telefone. O número é o 2108-0101. Paulo Souto, vamos saber um pouco mais sobre o valor de uma pensão por morte após a edição da medida provisória. Esse valor ele passa a ser menor, diminuiu? Diminuiu. Por quê? Porque agora o valor, na questão do regime geral da Previdência Social, para os trabalhadores, de um modo geral, aqueles segurados no INSS, a pensão é de 50% mais uma cota de 10% por dependente. Um exemplo. Uma viúva que tenha 3 filhos vai ser 50% mais 90%, porque são 4 cotas, são 4 dependentes. A viúva e os 3 filhos. Então, a pensão, neste caso, será de 90%. Se ela tivesse 2 filhos, seria de 80%. Ela não é mais de 100% como antigamente. Se só for uma viúva, vai ser 60%. Vai ser a cota que está na lei. A cota máxima para a cota máxima é 100%. Um único a cota mínima de um único dependente é 60%. Que é exatamente 50% que está na lei, mais uma cota por dependente. Se existir um dependente, vai ser 60%. Temos um ouvinte na linha, Jaziel de Cruz das Armas. Bom dia. Bom dia.
queria saber do advogado o seguinte, ele tirasse uma dúvida, não só minha, como de muitas pessoas, que é em relação ao tratamento da viúva, se ela perde o benefício se casar ou não. Ok, Jaziel, obrigada. Jaziel, ela não perde, o casamento não é motivo de suspensão de pagamento da pensão. Agora, ela recebe uma pensão, casou novamente, e se vier a ficar viúva novamente, ela não terá direito a 2 pensões, ela tem que optar por uma. Ela não perde a pensão em virtude do casamento. Existe alguma carência para a concessão de uma pensão por morte quanto ao casamento ou união estável? Pronto, foi exatamente outra grande mudança. Antigamente não existia, antigamente não. Até hoje ainda não existe. Ela vai começar a vigorar para o servidor público federal a partir do dia 1º de março e para o trabalhador de modo geral, que é o segurado do INSS, já está valendo. A carência mínima agora é de 24 meses. Você tem que ser casado ou viver em união estável de no mínimo 24 meses para ter direito a uma pensão. Exceto no caso, como eu falei antes, se existir uma morte por acidente de trabalho, ou acidente normal, ou uma doença profissional, ou o cônjuge ficar incapaz, totalmente incapaz, aí não vai existir carência. Mas a carência mínima hoje é de 24 meses. Se você hoje é casado há 18 meses, o seu cônjuge ou companheiro vem a falecer, se não for no caso das exceções, você não terá direito a uma pensão. Só se tiver um casamento ou uma união estável de no mínimo 24 meses. Essa foi outra grande mudança, que não existia. Eu, sinceramente, não entendi por que um prazo tão longo, tanto na carência quanto as 2 carências de 24 meses eu achei muito exagerado. Por isso, como a aposentadoria e o auxílio-doença, 12 meses, um ano, acho um negócio mais coerente. 24 meses é muito tempo. O valor da pensão de um filho que seja órfão de pai e mãe é diferenciado, Paulo? É diferenciado. Se ele for órfão de pai e mãe, se o pai dele já tenha falecido, a mãe recebia uma pensão, e a mãe vem a falecer, o valor da pensão dele será de 100% e não de 50%, mais uma cota de 10%. Olha, aqui chegando pelo WhatsApp, o nosso ouvinte interagindo, lembrando que o nosso WhatsApp é 81324088. A Neide Gonçalves, lá de Intermares, ela diz que tem artrite crônica e paga o INSS em cima de 2 salários. Como faz para pedir auxílio doença? Não é relativamente à pensão que nós estamos falando, mas é um questionamento que... Como ela mora em Intermares, ela liga para 135 e agenda uma perícia médica na agência da Previdência Social do município de Cabedelo. Basta isso. Ela liga para 135, agenda, vai ser submetida a uma perícia médica. Se a perícia entender que ela está parcialmente incapaz para exercer a atividade laborativa, ela vai ter direito ao auxílio-doença. É muito simples. Ok. Voltando à nossa temática, a gente vê, eu estou vendo aqui informações na internet, em alguns sites, que o governo publicou na edição do Diário Oficial da União essas medidas provisórias, incluindo essa sobre as mudanças aí na concessão e pagamento de pensão por morte, né, e que torna mais rigoroso o acesso da população a uma série de benefícios previdenciários. Entre eles também o seguro-desemprego, né, e as medidas foram anunciadas pelo ministro Aloysio Mercadante da Casa Civil e pelo o então futuro ministro, hoje já é Nelson Barbosa, né? E elas passam a valer, então, pelo que eu estou vendo aqui, elas ainda não estão vigorando. Elas passam a valer exatamente em quanto tempo, Paulo? Tem 2 que já estão vigorando. Primeiro, o caso da concessão de pensão homicida. Essa aí já está em vigor. Já está no dia que a medida provisória foi publicada. No caso da carência para o casamento e para a união estável dos beneficiários segurados do INSS, já está valendo desde o dia 15 de janeiro. Já para as demais modificações só entrarão em vigor no dia 1º de março de 2015. Dos servidores públicos federais, nada está em vigor, só a partir do dia 1º de março. A gente tem um ouvinte no ar, é o Tiago, do 13 de maio. Bom dia, Tiago. Alô, Tiago? A ligação caiu, a gente vai tentar restabelecer um contato. Pois é, Paulo, me parece que essas mudanças, a intenção é gerar uma economia de 18 bilhões por ano. É o que dizem, né? Pois é. Acho que vai gerar muito mais. Vamos aumentar impostos e gerar economia, né? Na questão do alguns benefícios, né? O abono do piso do PASEP diz que a economia é de 8,6 bilhões. Só na mudança que foi relacionada ao piso e o PASEP, o abono anual. A pensão por morte, ela deixou de ser vitalícia, Paulo? Deixou.
Deixou porque eles não usam mais o termo vitalícia, entre aspas, eles usam permanente. Para as pessoas que tenham... Porque a mudança na concessão da pensão, a durabilidade da pensão vai ser de acordo com a expectativa de vida do beneficiário. Ou seja, cada ano o IBGE publica qual é a expectativa de vida do beneficiário. Ela é permanente, vitalícia, conforme você escolha como chamá-la, desde que a expectativa de vida do beneficiário seja igual ou menor a 35 anos de idade. 35 anos, ou seja, se você tiver uma previsão de vida de até 35 anos de idade ou menor, aí sim, ela vai ser permanente. Você só vai perder a pensão quando vier a falecer. Todas essas alterações, algumas já estão em vigor, outras não. Elas afetam já quem já tem pensão, elas retroagem com quem já tem os seus direitos adquiridos, ou elas passam a valer apenas para a concessão de novas pensões? Só está valendo para a concessão de novas pensões. Quem já recebe a pensão não precisa se preocupar que nada foi modificado. Nada. Quem já recebe, estão respeitando o direito adquirido. Quadro Direto ao Direito, recebendo o advogado Paulo Souto, especialista em direito trabalhista. Nós estamos conversando sobre o pagamento, a concessão da pensão por morte. Já falamos de uma maneira geral, vamos agora falar sobre o servidor público, não é, Paulo? Lembrando que nós temos aqui já interações aqui pelo WhatsApp da CBN, 81324088. O Diogo lá de Manaíra, perguntando aqui para os funcionários públicos estaduais e municipais, no caso os estatutários, a regra da pensão por morte muda por causa dessa medida provisória, Paulo? Não, a medida provisória ela apenas altera alguns artigos do Estatuto do Servidor Público Federal, que nós chamamos o RJU, a Lei 8.112/90. Quanto aos servidores públicos municipais e estaduais, nada foi modificado. Mas provavelmente é como a gente chama o efeito dominó. Tanto no serviço público estadual como municipal de todo o Brasil, as leis irão surgir exatamente copiando o que já existe no serviço público federal. É assim que funciona. Mas hoje não, nada está modificado quanto ao servidor público estadual e municipal. O Claudiano do Bessa pergunta se o filho inválido do servidor público federal, na morte dos pais, receberá a pensão do pai e da mãe. Pode receber, sem problema algum. São cumulativas, do pai e da mãe. Sem problema cumulativas algum. Nesse caso, não é isso? Mas ela é limitada ao teto constitucional. Não pode ganhar mais do que um ministro de Estado. No caso do servidor público federal, qual era o valor da pensão? 100% do valor 100%, não é isso? Qual era a carência exigida para a concessão de uma pensão por morte aos dependentes de um servidor? Não existia. Federal? Não existia? Não existia carência, como também não existia no regime geral da Previdência Social. E passa a existir agora. Passa a existir igual no INSS, 24 meses de carência. Tanto para questão do casamento e união estável, como também de contribuição junto ao regime especial do servidor público. Aqui nós temos mais... é o regime próprio, RPPS nós chamamos. Aqui nós temos mais uma interação aqui com o WhatsApp 8132-4088, é do Eduardo Bonfim de Jaguaribe. Ele diz que é um servidor público estadual. Gostaria de saber se a Previdência estadual segue as regras federais ou se são independentes. São independentes, é um regime de previdência à parte. Ele não segue essa regra que está aqui. Saiu na medida provisória 664/2014, não atinge servidor público federal nem municipal, desde que eles não sejam regimes o regime do INSS, o RGPS. Se for INSS, não, serão atingidos. Porque tem servidor público que está vinculado ao RGPS e outros a um regime de previdência própria. Se ele for um regime de previdência própria, não foi atingido por enquanto. Agora, quando ocorrem mudanças desse tipo, Paulo, no regime nacional, né? Você acredita que possa acontecer também o governo possa rever a nível estadual? Com certeza será revisto. Para... Tudo que sai no regime geral da Previdência, no RGPS do INSS, que sai no RPPS, regime próprio de Previdência Social do Servidor Público Federal, são copiados pelos demais regimes municipais e estaduais. Com certeza é costume. Mas para ver essas mudanças a nível de município do Estado, tem que passar pelas câmaras e pelas assembleias legislativas. Então, possa ser que daqui a pouco desembarque aí projetos, né, nas nossas câmaras municipais e na própria Assembleia Legislativa, já mudando esse regime de previdência. Exatamente. Na concessão da pensão por morte. Provavelmente na PBPRE vai haver mudança, mas tem que haver aprovação pela Assembleia Legislativa. Ok, a gente tem a Sandra, do bairro Oceania, conosco na linha, no 2108-0101. Sandra, bom dia. Bom dia, Michele. Está me ouvindo?
Estamos ouvindo, Sandra, pode falar. É o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Eu sou aposentada da Universidade Federal há 2 anos e tenho uma filha de 25 anos, fez agora, em janeiro. Eu gostaria de saber, quando houver a minha passagem, se ela vai ter a minha pensão ou se ela tem direito ou não. Ela no momento está desempregada. Aí eu gostaria que ele respondesse se ela vai ter direito a pensão por morte depois que eu for embora, né? Essa é a minha pergunta. Obrigada, Michele. Obrigada a você, Sandra. Infelizmente não. Por quê? Porque ela é maior de 21 anos e não é um maior inválido. Só tem direito à pensão do servidor público federal os filhos maiores inválidos, maior de 21 anos, que sejam totalmente incapazes para exercer a atividade laborativa. Aí sim, teria direito se ela fosse, mas como a senhora falou, ela é apenas desempregada e não incapaz. Por isso que ela não terá direito à pensão. Paulo, o valor da pensão por morte deixou de ser integral no caso dos servidores públicos federais? Deixou. Um exemplo, o caso de um servidor que tem uma aposentadoria, um salário de R$10.000, ele, para calcular essa pensão, você deve deduzir o teto do INSS, que é R$4.663. Eu não vou falar os centavos para fazer um negócio tão exato. Aí você deduz esse valor, então fica 5.700 e pouco. Aí você calcula 70% do que excedeu, dos 5.700, e soma o teto do INSS, que é 4.663, mais os 70%. No frigir dos ovos, quem ganha R$10.000 hoje de aposentadoria e salário, uma pensão por morte fica no valor de R$8.399. No nosso site, no direitodomestico.com.br, tem uma matéria explicando tudo isso. Você aceita esse nota? Cálculo, no caso. Esse cálculo, tudinho, como deve ser feito, como é feito. Tem exatamente esse exemplo que eu falei agora. Não falei em valores exatos, mas lá tem um exemplo de como você calcular a fórmula e tudo. Temos mais um ouvinte na linha, no 21080101, é o Isaac, lá de Cabedelo. Bom dia, Isaac. Bom dia. Baixa um pouco o rádio, Isaac, para que a gente possa lhe ouvir melhor. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber de Paulo, que eu sempre acompanho ele também na TV Cabo Branco, excelente profissional. É um caso meio emblemático. Eu me aposentei por invalidez e recebi uns dinheiros, mesmo de uma prefeitura. Entreguei no dia que eu me aposentei por invalidez, entreguei a documentação que estava e não fui trabalhar mais na prefeitura. 3 meses depois ainda continuaram depositando meu dinheiro da prefeitura. Eu levei outro documento, continuaram depositando. Depois fui lá, entreguei de novo 3 vezes. E depositaram mais ou menos 1 ano e meio. Então depois o INSS pegou minha aposentadoria, quase retirou, mas eu apresentei documentação que era inválido, fiquei com a aposentadoria, mas eles estão descontando todos os dinheiros que eu recebi durante, porque é como se eu tivesse feito trabalho duvidado. Só que eu nunca mais trabalhei, nunca fui na prefeitura nem nada. O que é que eu poderia fazer? Entrei na justiça, queria só que ele dissesse alguma coisa aí para eu saber mais ou menos se o caminho está sendo certo, porque ele é um expert nesse assunto. Ok, Isaac, obrigada. Nós temos o Marcos da Torre na linha para mais uma pergunta para o nosso especialista Paulo Souto. Bom dia, Marcos. Bom dia. Eu gostaria de saber, doutor, por gentileza, qual o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria? Ok, Marcos, obrigada. Paulo, ficam 2 perguntas aí para a sua resposta. Eu vou inverter, eu vou responder a última porque é mais rápida. O tempo mínimo para a aposentadoria, se for tempo de contribuição, a carência é de 180 contribuições. E se for idade, o tempo mínimo para a mulher são 60 anos, com 180 contribuições, e o homem, 65, 180 contribuições. Agora vamos no caso do Isaac. Isaac, esta sua situação, vários aposentados por invalidez do INSS já passaram, estão passando. O problema é o seguinte, você não foi mais trabalhar, mas ficou recebendo salário. Então, se você ficou recebendo salário, para a prefeitura, você descontava INSS. Então, o sistema do INSS, essas contribuições, elas vão aparecer num sistema chamado CNIS. Então, há um cruzamento da folha de pagamento de aposentadoria do INSS com o CNIS. No CNIS tem um NIT. NIT é a sua inscrição junto ao INSS. Então, ele bate. Se ele bateu e viu que você está aposentado por invalidez e recebendo salário, para o INSS significa que você está apto para trabalhar. Então, ele cancela a sua aposentadoria, vai cobrar o que você recebeu de aposentadoria. Por quê? Porque apareceu no sistema do INSS que durante esse período houve a acumulação indevida.
Vamos continuar aqui já próximo de encerrar aqui a entrevista com o nosso especialista em direito trabalhista, Paulo Souto. Ele que está aqui falando sobre a concessão e o pagamento da pensão por morte. Alguns ouvintes interagindo conosco aqui no WhatsApp no 81324088. É o caso do Beto do Rangel, que pergunta: quem se aposenta ou se reforma pode assinar a carteira profissional, Paulo? Pode, desde que não seja uma aposentadoria por invalidez, não tem problema algum. Pode continuar trabalhando. Normalmente, né? Normalmente, sem problema algum. Tem um ouvinte aqui que não se identificou, mas gostaria de saber se uma viúva que possuía uma união estável com um estrangeiro há mais de 2 anos e ele faleceu aqui no Brasil, houve alguma alteração nesse caso? Esse estrangeiro deve receber alguma aposentadoria no país dele, pelo que eu estou entendendo. Se ele é um viúvo que faleceu aqui, um estrangeiro que faleceu aqui, qual é o regime dele? Se ele for um aposentado do INSS, houve mudança. Se for um servidor público federal também, houve mudança. Agora, não sei se esse estrangeiro... Se a pensão dele for no Brasil... Se for no Brasil, houve mudanças. Agora, ela tem que provar a sua união estável. Ok. Que não é difícil. Para quem ganha atualmente R$ 4.200, quanto ficará a pensão para a viúva com essa nova regra? Se for, no caso do regime geral da Previdência Social, INSS, será o valor de 60%. É a cota de 50% mínimo, mais uma cota de 10% por dependente, se isso for uma viúva. Se for no Serviço Público Federal, será integral, por quê? Porque o teto da Previdência não chega a esse valor, o teto hoje é R$ 4.663. Então o valor será integral no Serviço Público Federal. Já no regime geral da Previdência será no valor de 60%. Para você ver onde está a injustiça. Ou seja, segurado de INSS tem um tratamento diferenciado do servidor que é regido pelo RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Eu acho isso injusto, porque se é para tratar, então vamos tratar com igualdade, todos os beneficiários. O Ranieri do Centro pergunta se a pessoa já aposentada deixa a pensão integral para um filho menor. Ela é integral? Não, 50%, mais a cota de 10% por dependente. Se existir uma mãe, vai ser a viúva, o filho, ou seja, 50% mais 2 cotas de 10%. Essas cotas não podem, os 50% mais cotas não podem ultrapassar o percentual de 100%. O enteado, Paulo, menor tutelado, ainda podem receber a pensão por morte como se fossem filhos desse servidor? Desde que prove a dependência econômica com o instituidor da pensão. O instituidor é aquele que faleceu. Desde que ele prove a dependência econômica, sim. E o menor, sob a guarda? Deixou de ser beneficiário? Esse deixou de ser beneficiário, por incrível que pareça. Mas eu acredito que a Justiça vai tratá-lo como menor tutelado, que eu achei isso aí realmente não justifica, não existe justificativo para esta exclusão. Ele deve ser tratado como um menor tutelado, mas desta forma não. Como um enteado, como o que tem guarda. Eu acho que essa exclusão aí eu acho que vai ser revista. Como era e como ficou os casos em que o servidor público federal é divorciado ou separado judicialmente ou de fato? Antes, aqueles que todo beneficiário que recebia uma pensão recebia a pensão alimentícia, tinha direito a uma pensão por morte. Por quê? Porque existia a pensão alimentícia voluntária, onde o servidor chegava no setor de recursos humanos do órgão e dizia: eu quero deixar uma pensão, eu separei de minha mulher e quero deixar uma pensão de 20% dos meus vencimentos, ou de minha aposentadoria. Agora, esta pensão alimentícia, para gerar uma pensão por morte em favor do cônjuge ou do companheiro, tem que ser uma pensão alimentícia fixada judicialmente. Outra mudança é que, neste caso, a pensão por morte não vai seguir o percentual que a pessoa percebia a título de pensão alimentícia. Ela vai ser tratada como uma cota, igual para todos. Mas houve essa mudança. Tem que ser fixada judicialmente a pensão alimentícia. Para encerrar, existe alguma carência para a concessão de uma pensão por morte com relação ao casamento ou união estável? Também. No servidor público federal, a carência vai ser de 24 meses a partir de 1º de março de 2015. Ninguém escapou dos 24 meses. O humor negro já circula na rede social. Quem tiver de morrer, morra até o dia 28 de janeiro para poder deixar uma pensão para o viúvo ou companheiro. Já circula isso. Mas se você bota uma regra dessa e diz que só vai vigorar a partir de 1º de março, todo mundo está, se for de morrer, morra antes do dia 1º de março. Minha nossa. Quem tiver em estado de coma, tiver em fase terminal, muita gente está rezando para ele mudar, vai para o andar de cima já, viu? É o que circula hoje nas redes sociais, infelizmente, mas é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o regime que
fará jus à pensão alimentícia é aquele na época da morte. Hoje, o regime, as regras são umas. A partir de 1º de março são outras. Então, para o Supremo Tribunal Federal, as alterações nessa concessão de pensão por morte não são inconstitucionais. Por quê? Porque ele trata... A lei vai ser aquela em vigor na época que o instituidor falecer. Ok, obrigada. Nosso especialista em direito trabalhista aqui no quadro Direto ao Direito, o advogado Paulo Souto. Obrigada pela sua participação aqui no programa CBN João Pessoa de hoje. Michele, eu é que agradeço. Um abraço para você e uma boa semana.